Qual o gráfico da função abaixo? F de x igual a 2 vezes 3 elevado a x. Nós temos que 2 é uma constante e 3 é a base do expoente x. Interessante nessa função é pegar o valor de x igual a zero, ou seja, temos que f de zero é 2 vezes 3 elevado a zero, que vai ser igual a 2. Ou seja, no nosso gráfico y, vamos ficar com 2 vezes 3 elevado a zero, que é igual a 2. E se nós pegarmos f de 1, vamos ver que vamos ficar com 2 vezes 3 elevado à primeira, que é igual a 6, ou seja, y igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Para f de 2, nós vamos ter 2 vezes 3 elevado à segunda, aqui é 9, vezes 2, 18. Ou seja, y igual a 2 vezes 3 à segunda, que é igual a 18. Vemos que cada um desses pontos está sendo multiplicado por 3. Ou seja, quando passamos de 0 para 1, multiplicamos por 3. Quando passamos de 1 para 2, multiplicamos por 3 de novo. Então, vamos no gráfico. X igual a 0, nós temos que y é igual a 2. Então, esse gráfico está batendo. Esse gráfico aqui, quando x for igual a 0, y é igual a 3. Já esse gráfico aqui, quando x for igual a 0, y é igual a 1. Esse gráfico, que é o nosso gráfico que vamos escolher, já que já bateu esse ponto e os outros não bateram, vamos ver o que acontece quando x for igual a 1. Ele é igual a 6, ou seja, você multiplicou por 3. E quando x for igual a 2, vai ser igual a 18, que saiu aqui do gráfico, mas está acompanhando o gráfico, nosso gráfico escolhido. Já esse nosso segundo gráfico, quando x for igual a 0, y vai ser igual a 3. Ou seja, nós vamos ter 3 quando alguma coisa está sendo elevado a 0. Agora, que coisa é essa? Vamos ver. Quando x for igual a 1, y é igual a 6. Significa que de 3 para 6 foi multiplicado por 2, portanto, isso aqui pode ser muito bem expresso como 3 vezes 2 elevado a x, pois quando x for 0, nós temos 3, quando x for 1, nós temos 3 vezes 2 elevado a 1, que é 6. Quando x for 2, nós temos 2 elevado à segunda, 4 vezes 3, 12. Que vai ser esse ponto. Portanto, a função desse segundo gráfico é essa daqui. Esse primeiro, quando x for 0, y é igual a 1. Então, nós temos aqui y igual a 1 vezes, e ele está sendo multiplicado por quanto? Quando x for 1, ele vai ser igual a 3. Quando x for 2, ele vai ser igual a 9. Portanto, esse gráfico pode ser da função 1 vezes 3 elevado a x, pois 3 elevado a x, quando x for 0, vamos ficar com 3 elevado a 0 é 1, y vai ser 1. Quando x for 1, nós vamos multiplicar por 3, então vamos ficar com 1 vezes 3, 3. Então, quando x for 1, y é igual a 3. Quando x for 2, nós vamos ter 1 vezes 3 à segunda, que é 9. Portanto, para x igual a 2, nós temos 9. Nesse primeiro gráfico que nós já escolhemos, vamos ver o caso de x for menos 1. Nós teríamos y igual a 2 vezes 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é 1/3. Vezes 2, nós vamos ter 2/3. Ou seja, quando x for menos 1, seria 2/3, que é um número menor do que 1, está entre 0 e 1. Portanto, esse nosso terceiro gráfico satisfaz plenamente a nossa função.